Rosa, você esqueceu de tirar o pó deste vaso de novo. A voz de Viviane Vasconcelos cortou o ar da sala como uma navalha, enquanto passava o dedo indicador pela superfície do cristal importado e mostrava a digital suja para a faxineira. Rosa parou de esfregar o mármore da mesinha de centro e se virou devagar, as mãos ainda úmidas do pano. Aos 40 anos, carregava nas costas não apenas o peso dos afazeres domésticos, mas a responsabilidade de sustentar uma família inteira. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo cansaço, mantinha sempre a mesma expressão serena que aprendera a cultivar ao longo dos 5 anos trabalhando naquela mansão. Desculpe, senhora Viviane. Vou limpar agora mesmo. Agora mesmo? Viviane ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada, suas unhas vermelhas tamborilando na superfície do vaso. Rosa, isso deveria ter sido feito há 2 horas. Não é possível que eu tenha que ficar verificando cada cantinho atrás de você. Do outro lado da sala, Henrique Vasconcelos nem ergueu os olhos do notebook. Sentado na poltrona de couro marrom que custava mais que o salário anual de Rosa, o empresário de 52 anos digitava furiosamente, como se as palavras duras da esposa fossem apenas ruído de fundo em sua rotina. Suas têmporas grisalhas e o terno impecável compunham a imagem do homem que construíra um império do nada. Pelo menos era o que todos acreditavam. Rosa engoliu a resposta que subiu na garganta. Não podia se dar ao luxo de revidar. Em casa, sua mãe, Benedita, de 73 anos, aguardava acamada desde o derrame do ano anterior. O tratamento fisioterápico custava uma fortuna que só o trabalho na mansão conseguia cobrir. E ainda tinha Mateus, seu filho de 17 anos, sonhando em conseguir uma bolsa de estudos para a universidade. Vou caprichar mais na limpeza, disse Rosa, voltando a esfregar a mesinha com movimentos mais enérgicos. Viviane revirou os olhos e caminhou até o marido, seus saltos repicando no piso de porcelanato como pequenas marteladas. Henrique, você não vai falar nada? Essa mulher está cada dia mais desleixada. Pela primeira vez, Henrique levantou a cabeça. Seus olhos escuros encontraram os de Rosa por um breve segundo, e ela viu algo que não conseguiu decifrar. Não era raiva nem irritação. Parecia quase cansaço. Rosa faz um bom trabalho, disse ele, a voz baixa e controlada. Deixe ela em paz. Viviane arregalou os olhos, claramente surpresa com a defesa inesperada. Deixar em paz? Henrique, você está pagando por um serviço de qualidade, não por caridade. Eu sei muito bem pelo que estou pagando, respondeu ele, fechando o laptop com um estalo seco. E também sei que Rosa nunca nos deu motivo real para reclamação. Rosa sentiu o coração acelerar. Nos 5 anos ali, Henrique nunca havia a defendido. Na verdade, raramente dirigia a palavra a ela, tratando-a como se fosse invisível. A maioria das ordens vinha através de Viviane, ou dos bilhetes que ele deixava sobre a bancada da cozinha. Está vendo? Viviane se virou para Rosa, o rosto vermelho de indignação. Agora você vai achar que pode fazer qualquer coisa. Mas comigo não funciona assim, querida. Eu é que comando esta casa. Rosa abaixou a cabeça e continuou limpando, fingindo não escutar a discussão que se desenrolava acima dela. Conhecia bem aquela dinâmica. Henrique podia ser o dono da fortuna, mas Viviane era quem realmente ditava as regras dentro daquelas paredes, e suas regras sempre incluíam lembrar Rosa de qual era o seu lugar. Vou trabalhar no escritório, murmurou Henrique, levantando-se e caminhando em direção aos fundos da casa. Claro, fuja da conversa como sempre, gritou Viviane para as costas do marido. Depois, se voltou para Rosa com um sorriso que não chegava aos olhos. Aproveite enquanto ele está do seu lado, querida, porque isso não vai durar para sempre. Rosa assentiu em silêncio e voltou ao trabalho. Quando terminou a sala, pegou seus materiais de limpeza e rumou para o escritório de Henrique. Bateu levemente na porta de madeira nobre. Entre, veio a resposta rouca de dentro. O escritório era o ambiente que Rosa mais gostava na mansão. Diferente do resto da casa, com sua decoração ostensiva e fria, ali havia algo de mais humano. As estantes repletas de livros, a mesa antiga que Henrique herdara do pai, as fotografias em molduras de prata espalhadas pelos móveis. Uma delas, em particular, sempre chamava sua atenção.
Um homem jovem ao lado de Henrique, ambos sorrindo, braços entrelaçados. A foto estava amarelada pelo tempo, mas transmitia uma alegria genuína que Rosa nunca via no Henrique de hoje. Posso limpar aqui, Sr. Henrique? Ele estava de costas, olhando pela janela que dava para o jardim. Não se virou quando respondeu. Pode sim. E Rosa? Obrigado por não ter respondido aquela cena lá fora. Sei que não foi fácil. Rosa parou surpresa. Era a primeira vez que ele reconhecia abertamente as humilhações que ela sofria. Não foi nada, senhor. Foi sim. E eu peço desculpas por isso. Ela não soube o que responder. Começou a limpar em silêncio, passando o pano pelos móveis com o cuidado de sempre. Quando chegou perto da escrivaninha, viu que Henrique havia deixado uma marmita sobre a mesa. Não uma marmita qualquer, mas uma dessas de pote de sorvete reutilizado, igual às que Rosa levava para o trabalho. O senhor trouxe almoço de casa? Perguntou sem conseguir disfarçar a surpresa. Henrique finalmente se virou e Rosa viu que seus olhos estavam levemente úmidos. Às vezes eu sinto falta da comida simples, sabe? Dessas que a gente come com o coração, não só com o estômago. Rosa sorriu pela primeira vez no dia. Minha mãe sempre diz que comida feita com amor alimenta mais que qualquer banquete. Sua mãe é sábia. Eles ficaram em silêncio por um momento, dois mundos diferentes unidos por uma compreensão inesperada. Rosa sentiu que havia algo mais por trás daqueles olhos cansados, alguma história que Henrique carregava sozinho. Me conta aí, de qual cidade você me acompanha? E se você gosta desse tipo de história, aproveita e se inscreve para não perder as próximas. Quando Rosa saiu do escritório naquele dia, levava consigo mais do que o salário no final do mês. Levava a sensação de que, pela primeira vez, havia sido vista como pessoa, não apenas como a faxineira. Mal sabia ela que essa pequena conversa mudaria para sempre o destino de todos naquela casa. Rosa chegou em casa quando o céu já escurecia sobre as casas simples da Vila São Pedro. Sua pequena residência de 2 cômodos ficava no final de uma rua sem asfalto, onde as crianças brincavam na terra batida e os vizinhos se conheciam pelos nomes e pelas histórias de vida. Mãe, cheguei! Gritou, empurrando a porta de madeira que rangia nos gonzos. Benedita estava na cama, como sempre, mas hoje havia algo diferente em seus olhos. A mulher que um dia fora forte o suficiente para criar Rosa sozinha, depois que o marido as abandonou, agora lutava para formar cada palavra. Como foi o dia, filha? Rosa sentou-se na beira da cama e segurou a mão da mãe, sentindo como os dedos estavam frios apesar do calor da tarde. Foi bom, mãe. O senhor Henrique foi gentil comigo hoje. Benedita franziu a testa, um esforço visível para se concentrar. Gentil? Esse homem? Até eu também fiquei surpresa. Rosa alisou os cabelos grisalhos da mãe. Acho que todo mundo tem um lado bom escondido em algum lugar. Tem cuidado, Rosa. Homens ricos não são gentis sem motivo. As palavras saíam entrecortadas, mas Rosa entendia perfeitamente. Benedita sempre teve um instinto aguçado para pessoas, e o derrame não havia tirado isso dela. Não se preocupe comigo, mãe. Eu sei me cuidar. Rosa preparou um chá de erva cidreira e ajudou Benedita a beber, segurando a xícara com paciência enquanto a mãe lutava para engolir cada gole. Era um ritual que se repetia todas as noites, uma luta silenciosa contra o tempo que parecia escorrer entre os dedos. Cadê o Mateus? Perguntou Rosa. Estudando no quintal. Rosa sorriu. O filho havia montado um pequeno escritório no quintal dos fundos, onde estudava para o vestibular sob a luz de uma lâmpada pendurada no varal. Ela saiu para buscá-lo e o encontrou debruçado sobre os livros, a testa franzida em concentração. Filho, vem jantar. Mateus ergueu a cabeça e Rosa sentiu o coração apertar. Aos 17 anos, ele tinha o rosto do pai que nunca conheceu, mas os olhos determinados eram dela. Estava magro demais. Rosa sabia que ele às vezes fingia não estar com fome para que ela e a avó pudessem comer mais. Só mais 5 minutinhos, mãe. Estou terminando estes exercícios de matemática. Mateus, você precisa se alimentar. Não adianta passar na universidade e se desmaiar no primeiro dia de aula.
O rapaz fechou o caderno com bordas onduladas pelo uso constante e seguiu a mãe para dentro de casa. Rosa havia preparado uma sopa simples com os ingredientes que sobraram da feira da semana passada, mas caprichou no tempero. Como foi na mansão hoje? Perguntou Mateus, mexendo a sopa no prato. Diferente. Rosa contou sobre a conversa com Henrique, omitindo os detalhes da humilhação que sofreu de Viviane. Não. Queria preocupar o filho. Você acha que ele pode te ajudar com alguma coisa, tipo conseguir um emprego melhor? Mateus, não devemos criar expectativas. Pessoas como o Sr. Henrique vivem num mundo diferente do nosso. Mas ele foi gentil, né? Isso deve significar alguma coisa. Rosa olhou para o filho, vendo naqueles olhos jovens a mesma esperança que ela havia aprendido a controlar ao longo dos anos. Mateus ainda acreditava que a bondade das pessoas podia mudar destinos. Ela não quis ser quem apagaria essa luz. Talvez signifique, filho. Talvez signifique. Depois do jantar, Rosa ajudou Mateus com a lição de casa enquanto Benedita cochilava. O garoto era inteligente, mas as dificuldades financeiras limitavam seus recursos de estudo. Rosa sonhava em comprar um computador para ele, mas o dinheiro sempre desaparecia em remédios, consultas médicas e contas básicas. Mãe, a senhora acha que eu tenho chance real de passar no vestibular? A pergunta pegou Rosa de surpresa. Mateus nunca demonstrara insegurança sobre seus estudos. Por que está perguntando isso? É que eu vejo os outros meninos da escola. Eles têm curso preparatório, computador, internet boa. Eu só tenho estes livros emprestados e a força de vontade. Rosa puxou o filho para perto e o abraçou forte. Mateus, você tem algo que dinheiro nenhum compra. Determinação. E isso vale mais que qualquer curso caro. Mas e se não for suficiente? Vai ser. Tem que ser. Rosa disse isso, mais para convencer a si mesma do que ao filho. Na verdade, ela também tinha medo. Medo de que toda a luta não valesse nada no final. Medo de que as oportunidades fossem mesmo só para quem nasceu do lado certo da vida. Naquela noite, depois que Mateus voltou aos estudos e Benedita adormeceu, Rosa ficou sentada no pequeno sofá da sala, olhando uma foto antiga da família. Era de 10 anos atrás, quando Benedita ainda andava, e Mateus era apenas um menino sonhando em ser jogador de futebol. Como as coisas mudavam rápido. Ela pensou na conversa com Henrique e na marmita de pote de sorvete em cima da mesa dele. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar, uma tristeza escondida atrás de toda aquela riqueza. Rosa conhecia bem a tristeza. Era uma velha companheira, mas nunca havia imaginado que ela também pudesse visitar mansões. Talvez Benedita estivesse errada dessa vez. Talvez Henrique realmente tivesse um lado bom, e talvez esse lado pudesse fazer a diferença na vida deles. Rosa adormeceu naquela noite com uma sensação estranha no peito, algo parecido com esperança, mas que ela não ousava nomear. Do outro lado da cidade, na mansão dos Vasconcelos, Henrique também estava acordado, olhando pela janela do escritório. A conversa com Rosa havia mexido com algo dentro dele que há muito tempo estava adormecido. Alguma coisa estava para mudar, ele sentia. Só não sabia se seria para melhor ou para pior. Na manhã seguinte, Rosa chegou à mansão para encontrar Viviane no hall de entrada, vestida como se fosse para um evento importante. Seu vestido azul marinho e os sapatos de salto combinando gritavam elegância, mas seus olhos frios denunciavam outras intenções. Rosa, hoje teremos visitas importantes para o almoço. Quero que você capriche na limpeza e principalmente fique invisível. Não quero que nossos convidados vejam você circulando pela casa. Sim, senhora Viviane. E outra coisa. Viviane se aproximou, falando baixo, para que Henrique, que tomava café na varanda, não escutasse. Ontem você e meu marido tiveram uma conversinha, não foi? Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Henrique às vezes tem esses momentos de, como posso dizer, compaixão inadequada. Mas isso não muda nada sobre seu lugar aqui. Está entendido? Rosa assentiu, sentindo o calor subir no rosto. Viviane tinha um talento especial para transformar qualquer momento de dignidade em humilhação. Está entendido, respondeu, forçando a voz a sair firme. Ótimo. Agora vá começar pela sala de jantar.
E cuidado com a cristaleria. Cada peça vale mais que seu salário de 6 meses. Rosa subiu para o andar de cima, onde ficavam os quartos e o escritório de Henrique. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes vindas do quarto principal. Viviane estava ao telefone, e pelo tom, era uma conversa importante. Doutor Cardoso, preciso que o senhor venha almoçar conosco hoje. Sim, é sobre o projeto da construtora. Henrique anda muito sentimental ultimamente. Preciso que o senhor o convença sobre o novo empreendimento. Rosa não queria ouvir, mas as palavras chegavam claras até o corredor. O terreno da Vila São Pedro? Sim, eu sei que tem famílias morando lá, mas é um negócio muito lucrativo para deixarmos passar. Como assim questões éticas? Doutor, estamos falando de milhões. O coração de Rosa disparou. Vila São Pedro era o seu bairro, o lugar onde ela, Benedita e Mateus haviam construído uma vida simples, mas cheia de amor. As casinhas humildes, a escola do Mateus, os vizinhos que se ajudavam mutuamente, tudo isso poderia desaparecer para dar lugar a mais um projeto imobiliário dos Vasconcelos. Está bem, conversamos na hora do almoço. E doutor, não comente nada disso com Henrique antes. Quero preparar o terreno primeiro. Rosa saiu correndo dali, o coração batendo tão forte que ela achava que todos na casa poderiam ouvir. Desceu as escadas atropeladamente e foi direto para a cozinha, onde tentou se recompor. Suas mãos tremiam quando abriu a torneira para encher o balde. Rosa, você está bem? A voz de Henrique a fez pular. Ele estava parado na porta da cozinha, o rosto preocupado. Estou sim, senhor Henrique. Só tropecei na escada. Tem certeza? Você está muito pálida. Rosa queria contar tudo. Queria dizer que sua casa, sua vida, a vida de todos os seus vizinhos estavam ameaçadas pelos planos de sua própria esposa. Mas as palavras de Viviane ecoavam em sua mente. Seu lugar aqui. Tenho certeza. Vou começar a arrumar a sala de jantar. Henrique a observou por mais um momento, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas assentindo e se afastando. O resto da manhã passou numa névoa de ansiedade. Rosa limpou cada cômodo com perfeição mecânica, mas sua mente estava na Vila São Pedro. Pensou na casa onde nascera, onde criara Mateus, onde cuidava de Benedita. Pensou nos vizinhos. Seu João, que consertava bicicletas no mimássimo quintal. Dona Maria, que vendia bolos na esquina. As crianças que brincavam na rua de terra batida. Ao meio-dia, os convidados chegaram. Rosa reconheceu alguns rostos das revistas sociais. Empresários, um deputado, algumas mulheres com joias reluzentes. Mas foi quando viu o doutor Cardoso que seu estômago se contraiu. O homem de terno cinza e olhar calculista era conhecido na cidade por seus empreendimentos imobiliários agressivos. Rosa serviu o almoço, mantendo-se invisível, como Viviane havia ordenado, mas não pôde evitar escutar fragmentos da conversa. O projeto vai revitalizar completamente aquela área, dizia Dr. Cardoso. Shopping center, torres residenciais, um complexo comercial moderno. E as famílias que moram lá? Perguntou Henrique, mexendo distraidamente na comida. Henrique, querido, Viviane interveio com um sorriso doce. Você sabe que desenvolvimento urbano às vezes exige sacrifícios. Essas pessoas serão realocadas para conjuntos habitacionais muito melhores. Conjuntos habitacionais na periferia da periferia, murmurou Henrique. Exato. Longe da poluição e do trânsito do centro. Viviane fez parecer que era uma vantagem. Rosa sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Estava servindo sobremesa quando o Dr. Cardoso se virou diretamente para Henrique. Vasconcelos, preciso de sua resposta hoje. Os investidores estão impacientes. Eu preciso pensar mais um pouco. Pensar no quê? Viviane riu, mas havia tensão em sua voz. Henrique, é uma oportunidade única de negócio. É que eu conheço aquele bairro. Tem famílias que vivem lá há gerações. E daí? Dr. Cardoso deu de ombros. Progresso exige mudanças, meu amigo. Você não chegou onde chegou sendo sentimental. Rosa viu Henrique franzir o senho e por um momento pensou que ele fosse defender sua comunidade. Mas então Viviane pôs a mão no braço do marido e disse: Querido, você está esquecendo de que esse projeto vai nos render o suficiente para finalmente expandir nossa empresa para São Paulo. É nosso grande sonho, lembra?
Henrique suspirou fundo e Rosa segurou a respiração. Está bem, podem contar comigo. Naquele momento, um prato escorregou das mãos de Rosa e se espatifou no chão, chamando a atenção de todos. O barulho ecoou pela sala de jantar como um grito de dor. Rosa! Viviane se levantou furiosa. Olha só o que você fez. Essa era uma peça da coleção francesa. Rosa se ajoelhou para recolher os cacos, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas pelo prato quebrado, mas por todas as vidas que seriam despedaçadas por aquela decisão. Desculpe, senhora Viviane. Vou pagar pelo prato. Claro que vai. E sai da minha vista antes que você quebre mais alguma coisa. Rosa saiu correndo da sala, mas antes de desaparecer no corredor, ouviu Henrique dizer: Viviane, ela está obviamente abalada com alguma coisa. Não precisava ter gritado assim. Henrique, pare de defender essa mulher. Ela está ficando muito à vontade nesta casa. Rosa não esperou para ouvir o resto. Correndo para a área de serviço, encostou-se na parede e chorou como não chorava há anos. Sua casa, sua vida, o futuro de Mateus, tudo estava prestes a ser destruído pelas mesmas mãos que ela limpava todos os dias. Rosa passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho, mas cada movimento parecia mecânico, como se ela fosse um robô programado para limpar, enquanto seu mundo desmoronava. Quando os convidados finalmente partiram, deixando atrás apenas copos vazios e migalhas de uma decisão que mudaria centenas de vidas, ela ainda estava recolhendo os cacos de sua própria esperança. Viviane havia subido para o quarto, provavelmente para comemorar a vitória, e Henrique trancara-se no escritório. A casa estava silenciosa, mas Rosa sentia o peso de todas as palavras não ditas flutuando no ar. Ela estava lavando os pratos quando ouviu passos atrás de si. Henrique apareceu na porta da cozinha, as mãos nos bolsos, o rosto carregado de uma expressão que Rosa não conseguia decifrar. Rosa, podemos conversar? Ela secou as mãos no avental, o coração disparando. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez houvesse uma chance. Claro, senhor Henrique. Eu vi que você ficou abalada durante o almoço. Queria saber se está tudo bem. Rosa engoliu em seco. Era sua chance de falar, de contar a verdade sobre o que aquele projeto significava para ela e para toda a comunidade da Vila São Pedro. Mas as palavras de Viviane ecoavam em sua mente. Seu lugar aqui. Estou bem, senhor. Só me distraí e quebrei o prato. Henrique a estudou por um longo momento, como se pudesse enxergar através da mentira. Rosa, você mora na Vila São Pedro, não é? O coração dela parou. Ele sabia. Moro, sim. E você ouviu nossa conversa sobre o projeto? Não era uma pergunta. Rosa abaixou a cabeça, preparando-se para ser demitida ali mesmo. Ouvi. Algumas coisas, senhor. Não por querer. Eu imaginei. Henrique suspirou fundo. Rosa, eu quero que você saiba que essa decisão não foi fácil para mim. Ela ergueu os olhos, vendo neles uma mistura de culpa e resignação que a fez sentir pena dele, mesmo ele sendo o homem que estava prestes a destruir sua vida. Eu entendo, senhor Henrique. Entende mesmo? A voz dele saiu mais alta que o normal. Como você pode entender? Como você pode ficar aí, me olhando com esses olhos, sabendo que eu acabei de assinar a destruição da sua casa, da sua vida? Rosa recuou assustada com a explosão súbita. Nunca havia visto Henrique perder o controle assim. Senhor, eu... Não me chame de senhor como se eu merecesse respeito. Ele passou as mãos pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Você quer saber a verdade, Rosa? Eu sou um covarde. Um covarde que se esconde atrás dos negócios e das decisões práticas para não encarar o que realmente está fazendo. O senhor ainda pode mudar de ideia. Rosa sussurrou, ousando colocar uma pontinha de esperança na voz. Henrique riu, mas foi um riso amargo, sem alegria. Mudar de ideia? Rosa, você não entende como funcionam os negócios. Já assinei os papéis, já dei minha palavra. Voltar atrás agora seria admitir que sou fraco. E ser forte é destruir a vida de pessoas inocentes. As palavras saíram antes que Rosa pudesse se conter. Ela levou a mão à boca, horrorizada com sua própria ousadia. Henrique a encarou surpreso. Desculpe, senhor, eu não deveria ter... Não, você está certa.
Ele se apoiou no batente da porta, como se precisasse de suporte. Está completamente certa. E sabe o que é pior? Eu sei que está certa. Mas ainda vou em frente, porque é isso que homens como eu fazem. Destruímos tudo em nome do progresso, e depois nos convencemos de que era necessário. Nesse momento, Viviane apareceu no topo da escada, sua voz cortando a conversa como um chicote. Henrique, o que está fazendo aí embaixo conversando com a empregada? Ele se endireitou imediatamente, a máscara de empresário voltando ao rosto. Só estava verificando se ela havia terminado a limpeza. Viviane desceu as escadas com passos firmes, seus olhos se alternando entre o marido e Rosa com desconfiança. Pois bem, já verificou. Rosa, você pode ir embora, e amanhã não precisa vir. Como assim? Rosa e Henrique falaram ao mesmo tempo. Simples. Viviane cruzou os braços. Rosa, você hoje mostrou que não consegue manter o profissionalismo. Quebrou uma peça caríssima e ficou ouvindo conversas que não eram da sua conta. Acho melhor encontrarmos outra pessoa para o serviço. Viviane, isso é absurdo, protestou Henrique. Foi só um acidente. Henrique, querido, você é muito bom de coração. Mas eu sei reconhecer quando uma empregada está perdendo o limite. E Rosa definitivamente perdeu. Rosa sentiu o mundo girar. Sem aquele emprego, como pagaria o tratamento de Benedita? Como ajudaria Mateus com os estudos? Como sobreviveriam? Senhora Viviane, por favor, eu preciso deste trabalho. Posso pagar pelo prato quebrado, posso... Rosa, já está decidido. Viviane abriu a bolsa e tirou algumas notas. Aqui está seu pagamento até hoje, mais uma semana extra por consideração. Mas não quero você aqui amanhã. Rosa pegou o dinheiro com as mãos tremendo. Era tão pouco, tão insuficiente para tudo o que precisava. Viviane, isso é... uma injustiça, disse Henrique, mas sua voz soou fraca, sem convicção. O que é injusto, retrucou Viviane, é ter uma empregada que se mete onde não deve. Rosa, você pode ir buscar suas coisas. Rosa subiu para pegar seus materiais de limpeza, que guardava num armário da área de serviço. Quando voltou, Henrique ainda estava parado na cozinha, mas não a olhava nos olhos. Senhor Henrique, ela disse baixinho, obrigada por ter me defendido hoje no almoço, mesmo que não tenha adiantado nada. Ele finalmente a encarou, e Rosa viu que seus olhos estavam úmidos. Rosa, eu... Não precisa dizer nada, senhor. Eu entendo. Rosa caminhou em direção à porta, carregando não apenas seus materiais de limpeza, mas também o peso da certeza de que perdeu muito mais que um emprego naquele dia. Perdeu a esperança, perdeu a casa, perdeu o futuro do filho. Na porta, ela se virou uma última vez e viu Henrique ainda parado na cozinha, olhando para o chão. Por um momento, Rosa pensou em voltar, em implorar, em fazer qualquer coisa para reverter aquela situação, mas então ouviu a voz de Viviane chamando o marido para cima, e ele obedeceu sem hesitar. Rosa saiu da mansão sabendo que nunca mais voltaria, e que a partir de amanhã teria que encontrar forças para lutar uma batalha que parecia impossível de vencer. Rosa chegou em casa com as pernas bambas e o coração despedaçado. A caminhada da mansão até a Vila São Pedro nunca havia parecido tão longa, cada passo pesando como uma despedida de tudo que havia construído com tanto esforço. Encontrou Mateus no quintal, estudando sob a lâmpada pendurada no varal. Quando ele viu o rosto da mãe, imediatamente fechou os livros. Mãe, o que aconteceu? Você está chorando. Rosa tentou limpar as lágrimas, mas elas continuavam vindo. Filho, eu perdi o emprego. Como assim perdeu o emprego? Ela contou tudo. O projeto para destruir a Vila São Pedro, a conversa com Henrique, a demissão sumária de Viviane. A cada palavra via o rosto do filho se transformando, a esperança dando lugar ao desespero. Quer dizer que vamos perder a casa também? Não sei, filho. Ainda não sei de nada. Mateus se levantou e começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. E agora, mãe, como vamos pagar o tratamento da vovó? Como vou continuar estudando? O vestibular é em 3 meses. Mateus, calma. Vamos dar um jeito. Sempre demos um jeito. Como, mãe? Como? A voz do rapaz saiu mais alta que o normal, carregada de uma raiva que Rosa nunca tinha ouvido. A senhora trabalhou 5 anos para essa família. Se humilhou todos os dias e no fim eles nos expulsam de casa como se fôssemos lixo.
Rosa se aproximou do filho, mas ele se afastou. Filho, não fale assim. Não falar como, mãe, com raiva. A senhora quer que eu fique feliz? Que eu sorria e aceite que rico pode fazer qualquer coisa com pobre? A discussão foi interrompida por um gemido vindo de dentro de casa. Rosa correu para o quarto e encontrou Benedita tentando se levantar da cama, o rosto contorcido de dor. Mãe, o que foi? Dor, no peito. Rosa, ajuda. O coração de Rosa disparou. Benedita estava suando frio e respirando com dificuldade. Eram os sinais que o médico havia alertado. Qualquer estresse poderia desencadear uma crise cardíaca. Mateus, chama o seu João para nos levar ao hospital. O rapaz saiu correndo, e Rosa ficou segurando a mão da mãe, tentando mantê-la. Calma enquanto o pânico tomava conta de seu peito. Fica tranquila, mãe, está tudo bem. Vamos ao hospital e você vai ficar boa. Rosa, se eu morrer... Não vai morrer nada, mãe. Não fale assim. Cuida do Mateus. Promete. Prometo. Mas você não vai a lugar nenhum. Ainda tem que ver seu neto formado na universidade. Seu João chegou com sua Kombi barulhenta e juntos eles carregaram Benedita para o hospital público da cidade. Rosa segurou a mão da mãe durante toda a viagem, rezando baixinho para qualquer santo que quisesse escutar suas preces. Na emergência, Rosa enfrentou a primeira das muitas humilhações que viriam. A enfermeira olhou Benedita com desdém e disse que a fila estava grande, que teriam que esperar. Por favor, minha mãe está passando mal do coração. Ela precisa ser atendida agora. Senhora, todo mundo aqui está passando mal. Tem que ter paciência. Rosa se sentou nas cadeiras plásticas quebradas do hospital público e segurou a mão da mãe que continuava gemendo baixinho. Mateus estava sentado ao lado, silencioso, o rosto fechado em uma expressão que Rosa nunca tinha visto antes. Depois de 2 horas de espera, Benedita finalmente foi chamada. O médico, um homem jovem e cansado, examinou-a rapidamente e disse que ela precisava ficar internada para observação. Doutor, quanto vai custar? A internação pelo SUS é gratuita, mas ela vai precisar de alguns medicamentos que o hospital não tem. E se quiser um quarto mais reservado? Quanto? O médico citou um valor que fez Rosa sentir vertigem. Era mais de 3 vezes o que ela recebia por mês trabalhando na mansão. Doutor, eu não tenho esse dinheiro. Então ela fica na enfermaria comum. São 12 leitos, bastante movimento, mas é o que podemos oferecer. Rosa assinou os papéis com as mãos tremendo. Benedita foi levada para uma sala grande e barulhenta, onde dividia o espaço com outras pessoas em situações similares. Rosa ficou ao lado da cama, segurando a mão da mãe até ela adormecer. Mãe, eu preciso ir buscar as coisas da vovó e ver se consigo outro emprego amanhã cedo, sussurrou Mateus. Filho, você tem que estudar. Estudar? Mateus riu sem humor. Mãe, esqueça o vestibular. Eu vou procurar trabalho. A gente precisa de dinheiro agora. Mateus, não. Seu futuro... Que futuro, mãe? Que futuro? As lágrimas finalmente vieram nos olhos do rapaz. Eu vou trabalhar. Vou ajudar a pagar o tratamento da vovó e quando ela ficar boa a gente vai embora desta cidade. Vai longe desses ricos que acham que podem brincar com a vida da gente. Rosa segurou o rosto do filho, vendo seus próprios olhos refletidos nos dele. Não, filho. Você vai continuar estudando. Eu vou dar um jeito. Como, mãe? Como vai dar um jeito? Rosa não soube o que responder. Pela primeira vez na vida, realmente não sabia como sair daquela situação. Sem emprego, com a mãe internada, enfrentando a possibilidade de perder a casa e vendo o futuro do filho desmoronar, ela se sentiu completamente perdida. Passou a noite inteira no hospital, dormindo esparramada na cadeira ao lado da cama de Benedita. Pela manhã, acordou com dores no corpo inteiro e uma certeza amarga. Havia chegado ao fundo do poço. Foi quando a enfermeira se aproximou com um papel na mão. Senhora Rosa, tem alguém aqui que quer falar com a senhora. Rosa se virou e quase não acreditou no que viu. Henrique Vasconcelos estava parado, na porta da enfermaria, segurando um buquê de flores, o rosto carregado de culpa e algo que parecia arrependimento. Rosa, eu... posso conversar com você? Rosa se levantou da cadeira com dificuldade, o corpo dolorido pela noite mal dormida.
Henrique parecia menor ali no meio daquela enfermaria, como se o ambiente humilde o fizesse encolher. Senhor Henrique, o que está fazendo aqui? Ele olhou ao redor, claramente desconfortável com o cheiro de desinfetante e os gemidos dos outros. Pacientes. Eu soube que sua mãe havia passado mal. Vim ver se estava tudo bem. Como o senhor soube? Perguntei para alguns vizinhos da Vila São Pedro. Rosa, posso conversar com você em particular? Ela olhou para Benedita, que dormia profundamente sob o efeito dos medicamentos. Depois seguiu Henrique até um pequeno pátio interno do hospital. Rosa, eu não consegui dormir a noite inteira pensando no que aconteceu ontem. Senhor Henrique, se veio aqui para me pedir desculpas, por me demitir não precisa. Eu entendo que foi decisão da sua esposa. Não. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Não foi só isso. Rosa, você me perguntou ontem se ser forte era destruir a vida de pessoas inocentes, lembra? Rosa assentiu, ainda sem entender aonde ele queria chegar. Pois bem, a resposta é não. Mas eu tenho feito isso a vida inteira, e ontem percebi que não aguento mais. Henrique se sentou num banco de cimento e enterrou o rosto nas mãos. Rosa, eu preciso te contar uma coisa. Algo que ninguém mais sabe, nem mesmo Viviane. Senhor, não precisa. Preciso sim, porque você tem o direito de saber que tipo de homem destruiu sua vida. Rosa se sentou ao lado dele, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Você já viu aquela foto no meu escritório? De dois jovens sorrindo? Já vi, sim. Sempre achei que era o senhor com um amigo. Henrique riu amargamente. Era meu irmão gêmeo, Eduardo. Rosa franziu a testa. Nunca tinha ouvido Henrique mencionar um irmão. Éramos inseparáveis quando crianças. Eduardo era 2 minutos mais velho e nunca deixava eu esquecer disso. A voz de Henrique ficou mais suave, como se estivesse falando com alguém que não estava ali. Ele era melhor em tudo. Mais inteligente, mais corajoso, mais bondoso. Nosso pai sempre dizia que Eduardo seria o herdeiro natural dos negócios da família. O que aconteceu com ele? Há 20 anos, nosso pai morreu e deixou a empresa para Eduardo. Eu era apenas o sócio minoritário, o irmão que ajudava, mas nunca mandava. Eduardo tinha planos lindos para a empresa. Queria transformá-la numa construtora que priorizasse habitação popular, projetos sociais. Rosa sentiu um aperto no peito, pressentindo o que viria a seguir. Mas eu tinha outros planos. Queria crescer rápido, ganhar dinheiro de verdade. Eduardo sempre negava meus projetos, dizia que não podia lucrar em cima da miséria alheia. E aí eu fiz a pior coisa da minha vida. Henrique ergueu o rosto, e Rosa viu que seus olhos estavam vermelhos. Eu forjei documentos, alterei o testamento do meu pai, fiz parecer que ele havia dividido a empresa igualmente entre nós dois, quando, na verdade, tudo era de Eduardo. Rosa arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Com a empresa dividida, eu tinha poder de veto nas decisões. Comecei a sabotar os projetos de Eduardo, a criar atritos com os clientes, a espalhar boatos sobre sua competência. Em 2 anos consegui convencer os acionistas de que ele era um sonhador que ia falir a empresa. E Eduardo descobriu? Descobriu. Mas quando ele foi procurar o testamento original, os documentos tinham sumido. Eu havia subornado o tabelião para destruir as evidências. Rosa se levantou do banco sentindo náusea. Como o senhor pôde fazer isso com seu próprio irmão? Eu me convenci de que estava salvando a empresa, que Eduardo era muito idealista para o mundo dos negócios. Henrique também se levantou, mas não conseguia olhar Rosa nos olhos. Mas a verdade é que eu tinha inveja dele, inveja da bondade dele, do respeito que conquistava, da forma como as pessoas o amavam naturalmente. E onde ele está agora? Não sei. Eduardo ficou tão desgostoso com tudo que sumiu da cidade. Disse que não conseguia mais me olhar na cara e que preferia começar do zero em outro lugar, a brigar na justiça. Rosa se encostou na parede, tentando processar tudo que estava ouvindo. Há 20 anos eu não tenho notícias dele. Contratei detetives, procurei por todo o Brasil, mas ele simplesmente desapareceu. Henrique tirou uma carteira do bolso interno do paletó e dela retirou uma folha de papel amarelada pelo tempo. Até ontem. Até eu encontrar isso. Rosa pegou o papel com as mãos tremendo. Era uma carta, escrita com uma letra masculina e firme. Henrique, se você está lendo isto, significa que estou morto.
Guardei esta carta numa última tentativa de buscar reconciliação, mesmo sabendo que talvez ela nunca chegasse às suas mãos. Eu o perdoo, meu irmão. Perdoo por tudo. Mas não consegui perdoar a mim mesmo por ter sido fraco demais para lutar pelo que era certo. Construí uma vida simples longe dali, trabalhando como professor numa escola rural. Foi a época mais feliz da minha vida, mesmo sem dinheiro. Aprendi que riqueza verdadeira não tem nada a ver com o que você possui, mas com o bem que você faz. Se por algum milagre esta carta chegar até você, só peço uma coisa: use o que construiu para ajudar pessoas que precisam. Era isso que nosso pai queria quando deixou a empresa para mim. Eduardo, onde encontrou isso? Rosa sussurrou. Atrás do quadro no meu escritório. Não sei há quanto tempo estava lá. Talvez ele tenha conseguido entrar na casa uma vez e escondido a carta, esperando que um dia eu a encontrasse. Rosa releu a carta. As lágrimas borram as palavras. Ele morreu, Rosa. Meu irmão. Morreu longe de casa, sozinho. E eu nunca tive a chance de pedir perdão. Por isso o senhor estava tão diferente ultimamente. Encontrei a carta na semana passada. Desde então, não consigo mais fingir que sou o homem de sucesso que todos pensam que eu sou. Sou só um ladrão que roubou a vida do próprio irmão. Rosa dobrou a carta cuidadosamente e a devolveu para Henrique. E por que está me contando isso? Porque ontem, quando você disse que ser forte não era destruir a vida de pessoas inocentes, você soou exatamente como Eduardo. E eu percebi que estava fazendo com você e sua família a mesma coisa que fiz com ele há 20 anos. Henrique se ajoelhou na frente de Rosa, um gesto tão inesperado que ela recuou. Rosa, eu quero desfazer tudo. Quero cancelar o projeto da Vila São Pedro. Quero te dar seu emprego de volta. Quero pagar o tratamento da sua mãe. Quero ajudar seu filho a ir para a universidade. E sua esposa? Ela vai concordar com isso? O rosto de Benjamin. Henrique se endureceu. Viviane não manda mais na minha vida. E talvez seja a hora de ela descobrir quem eu realmente sou. Rosa olhou para aquele homem poderoso ajoelhado na sua frente, implorando perdão, e sentiu que algo fundamental havia mudado no universo. A carta de Eduardo não era apenas uma revelação sobre o passado, era uma ponte entre o mundo dos ricos e o dos pobres, construída sobre a única coisa que realmente importa: a verdade. Na segunda-feira seguinte, Rosa retornou à mansão dos Vasconcelos com sentimentos mistos. A conversa no hospital havia mudado tudo, mas ela ainda tinha dúvidas se Henrique realmente cumpriria suas promessas, ou se o peso da culpa havia apenas criado um momento de fraqueza. Quando tocou a campainha, foi o próprio Henrique quem abriu a porta. Seus olhos pareciam menos pesados, como se contar a verdade para alguém tivesse tirado um peso de seus ombros. Rosa, que bom que você veio. Entre, por favor. Senhor Henrique, sobre o que conversamos no hospital, está tudo certo. Já cancelei o projeto da Vila São Pedro. O Dr. Cardoso ficou furioso, mas a decisão está tomada. Rosa sentiu as pernas bambearem de alívio. E a senhora Viviane? Henrique suspirou e fechou a porta atrás dela. Viviane saiu de casa ontem. Quando descobriu que eu havia cancelado o negócio, disse que eu havia enlouquecido e foi para a casa da irmã dela. Senhor, eu sinto muito. Não queria que o senhor tivesse problemas no casamento por minha causa. Rosa, meus problemas no casamento começaram muito antes de você aparecer na nossa vida. Viviane e eu, nós estamos juntos pelos motivos errados há muito tempo. Henrique a guiou até a cozinha, onde havia preparado o café. Algo impensável no passado, quando ele mal reconhecia a existência de Rosa. Como está sua mãe? Melhor, obrigada. O médico disse que ela pode ter alta amanhã, mas precisa de repouso e acompanhamento. Rosa, eu quero pagar todas as despesas médicas da sua mãe e quero que vocês se mudem para uma casa melhor, num bairro mais tranquilo. Senhor Henrique, isso é muito generoso, mas não é generosidade, Rosa. É justiça. É a primeira coisa justa que faço em 20 anos. Rosa aceitou o café que ele lhe ofereceu, ainda tentando se acostumar com aquela situação surreal. E tem mais uma coisa. Quero que você continue trabalhando aqui, mas não como faxineira. Quero que você seja a administradora da casa. Cuidar dos funcionários, organizar as contas, tomar decisões, com salário compatível, claro. Senhor, eu não tenho experiência para isso.
Você tem algo mais importante que experiência, honestidade, e eu preciso de pessoas honestas ao meu redor. Naquele momento, a campainha tocou. Rosa foi atender e se deparou com Mateus, que estava parado do lado de fora, com uma expressão preocupada. Filho, o que você está fazendo aqui? Mãe, a senhora não voltou para casa ontem à noite. Fiquei preocupado. E seu João? Disse que viu a senhora entrando aqui hoje cedo. Henrique apareceu atrás de Rosa. Você deve ser o Mateus. Sua mãe fala muito de você. Mateus olhou desconfiado para Henrique. O senhor é o homem que ia demolir nossa casa? Era sim, mas mudei de ideia. Mudou de ideia assim, do nada? Rosa viu que o filho ainda carregava toda a raiva e desconfiança do que havia acontecido. Mateus, o senhor Henrique cancelou o projeto. Nossa casa está salva. E depois, quando ele se arrepender de novo, vamos passar por tudo isso outra vez? Henrique se aproximou do rapaz. Mateus, posso entender sua desconfiança. Eu fiz coisas terríveis com sua família, mas quero uma chance de consertar isso. Como? Primeiro, pagando o tratamento da sua avó. Segundo, oferecendo a você uma bolsa integral num cursinho preparatório dos melhores da cidade. Os olhos de Mateus se arregalaram. Por quê? O que o senhor quer em troca? Nada. Só a chance de fazer o que é certo. Mateus olhou para Rosa, buscando orientação. Filho, às vezes as pessoas mudam. Às vezes elas descobrem que estavam erradas e querem se redimir. Mas e se for só pena? E se daqui uns meses ele resolver que já fez o suficiente? Henrique se ajoelhou para ficar na altura de Mateus, exatamente como havia feito com Rosa no hospital. Mateus, eu vou te contar algo que só sua mãe sabe. E ele contou sobre Eduardo, sobre a traição, sobre a carta. Eu destruí a vida do meu próprio irmão por ganância. Não. Vou conseguir trazer Eduardo de volta, mas posso evitar que outras famílias sofram o que ele sofreu. E posso ajudar vocês a terem as oportunidades que ele queria dar para todos. Mateus escutou tudo em silêncio, os olhos fixos no rosto de Henrique. O senhor tem certeza de que não vai mudar de ideia de novo? Tenho certeza. E a sua esposa? Ela não vai voltar e estragar tudo? Henrique suspirou. Viviane e eu vamos nos separar. Ela nunca vai aceitar as mudanças que preciso fazer na minha vida. Mateus ficou pensando por um longo momento. Depois estendeu a mão para Henrique. Está bem. Mas se o senhor mentir para minha mãe, vai ter que se ver comigo. Henrique apertou a mão do rapaz, sorrindo pela primeira vez desde que Rosa o conhecia. Combinado. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ver seu filho recuperar a esperança era o melhor remédio para todas as feridas dos últimos dias. Agora vocês dois vão comigo ao hospital ver a vovó, disse ela. Ela precisa saber que tudo vai ficar bem. No caminho, Rosa olhou para Henrique dirigindo o carro luxuoso e Mateus no banco de trás, conversando sobre o vestibular. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez a vida pudesse realmente mudar para melhor. Quando chegaram ao hospital, encontraram Benedita acordada e um pouco melhor. Seus olhos se arregalaram ao ver Henrique. Este é o Menrico? É sim, vovó. E ele veio pedir desculpas. Henrique se aproximou da cama com cuidado. Senhora Benedita, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão pelo que fiz com sua família, mas quero que a senhora saiba que vou fazer de tudo para reparar meus erros. Benedita estudou o rosto dele por um longo momento, depois estendeu a mão trêmula. Henrique assegurou com gentileza. Sem uma segunda chance, ela conseguiu dizer. Obrigado, sussurrou Henrique, e Rosa viu que seus olhos estavam úmidos. Naquele momento, Rosa soube que a verdadeira cura não seria apenas de Benedita, mas de toda a família, incluindo Henrique, que finalmente havia encontrado um caminho para se perdoar. 3 semanas depois, Rosa mal reconhecia sua própria vida. A nova casa que Henrique havia alugado para a família ficava num bairro de classe média, com ruas asfaltadas, praça com playground e posto de saúde próximo. Nada muito luxuoso, mas um paraíso comparado à casinha da Vila São Pedro. Benedita havia se adaptado surpreendentemente bem. O novo ambiente, sem o barulho constante da rua de terra e com mais espaço para se locomover,
parecia ter despertado nela uma energia que Rosa não via há meses. Suas palavras saíam mais claras, e ela já conseguia ficar sentada sozinha por períodos mais longos. Rosa, tá, casa, pá, re, si, só, nhó, disse ela numa manhã, sentada na cadeira de rodas que Henrique havia comprado, observando os pássaros no pequeno jardim. É quase um sonho mesmo, mãe. Não, Rosa sorriu. Benedita tinha razão. Depois de uma vida inteira lutando apenas para sobreviver, poder se preocupar com conforto e bem-estar parecia coisa de outro mundo. Mateus estava irreconhecível. O cursinho preparatório havia despertado nele uma confiança que Rosa nunca havia visto. Ele chegava em casa todos os dias falando sobre as aulas, os professores, os colegas novos. Mas o mais importante era ver nos olhos dele a certeza de que o futuro era possível. Mãe, o professor de história disse que eu tenho potencial para conseguir uma vaga em Universidade Federal, contou ele numa tarde, jogando a mochila no sofá. Disse que se eu mantiver esse ritmo, posso até tentar direito na USP. USP? Rosa arregalou os olhos. Filho, isso é muito longe daqui. É, eu sei. Mas imagine só, seu filho advogado. Rosa abraçou Mateus, sentindo o coração se encher de orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho pelo que ele poderia conquistar. Medo de que algo desse errado e todos aqueles sonhos se desfizessem como castelos de areia. Enquanto isso, sua nova rotina na mansão dos Vasconcelos era completamente diferente. Como administradora, Rosa cuidava das contas, supervisionava os outros funcionários e até participava de algumas reuniões com Henrique sobre os negócios da família. Rosa, preciso da sua opinião sobre algo, disse Henrique numa tarde, no escritório que ela agora frequentava como igual, não como empregada. Diga, senhor Henrique, já falei que pode me chamar só de Henrique. Rosa ainda tinha dificuldade com essa intimidade. 5 anos chamando alguém de senhor não se apagam facilmente. O que é? Estou pensando em transformar parte da empresa numa fundação. Quero usar os lucros para criar projetos habitacionais populares, como Eduardo sempre quis fazer. Acha que vai dar certo? Financeiramente, provavelmente vou ganhar menos dinheiro. Mas Rosa, pela primeira vez em 20 anos, consegui me olhar no espelho sem sentir nojo. Rosa sorriu. A transformação de Henrique era visível. Ele havia emagrecido um pouco, os cabelos estavam menos arrumados. As roupas eram mais simples, mas seus olhos tinham uma luz que ela nunca havia visto antes. E como anda a situação com a senhora Viviane? Viviane entrou com pedido de divórcio semana passada. Quer metade de tudo, obviamente. Sinto muito. Não sinta. Henrique mexeu alguns papéis na mesa. Na verdade, Rosa, tem uma coisa que preciso te falar sobre Viviane. O que é? Ela descobriu sobre nós. Como assim, nós? Que você está morando numa casa melhor, que Mateus está estudando num cursinho caro, que paguei o tratamento da sua mãe. Ela não reagiu bem. Rosa sentiu um frio na espinha. O que ela disse? Disse que vai tornar público que estou bancando uma... Henrique hesitou. Uma família, que vai fazer parecer que temos um relacionamento inadequado. O mundo de Rosa desmoronou. Ela se levantou da cadeira, as mãos tremendo. Henrique, se isso acontecer, vai destruir minha reputação. E a reputação do Mateus. As pessoas vão pensar... Rosa, calma. Não vamos deixar isso acontecer. Como não? Se a sua ex-esposa falar isso em público, quem vai acreditar que é mentira? Que mulher rica vai querer destruir a vida de uma faxineira pobre se não tiver motivo? Henrique se levantou e segurou os braços de Rosa. Rosa, olha para mim. Nós sabemos a verdade. E isso é o que importa. Não é, Henrique. Não é o que importa. Rosa se soltou dele. Você pode se dar ao luxo de ignorar fofocas. Eu não. Se as pessoas começarem a falar que sou sua amante, Mateus vai ser humilhado na escola. Minha mãe vai ficar envergonhada e eu... E você o quê? Rosa parou de falar, percebendo que estava prestes a confessar algo que nem para si mesma havia admitido. Rosa, termina a frase. E você o quê? E eu vou ter que admitir que estou começando a sentir coisas por você que não deveria sentir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique a encarou com uma expressão que Rosa não conseguiu decifrar. Rosa,
Não, Henrique. Não diz nada. Eu não deveria ter falado isso. Por que não deveria? Porque somos de mundos diferentes. Porque as pessoas vão dizer que você me comprou. Porque Viviane vai usar isso contra nós. E se eu não me importar com o que as pessoas vão dizer? Rosa olhou nos olhos dele e viu algo que a fez parar de respirar por um segundo. Henrique, Rosa, eu também estou sentindo coisas que não deveria sentir. E não tem nada a ver com gratidão ou culpa. Tem a ver com o fato de que você é a primeira pessoa em 20 anos que me faz querer ser um homem melhor. Rosa sentiu as lágrimas vindo, mas não sabia se eram de alegria ou de desespero. Mas isso não muda nada, Henrique. Se Viviane falar, nossa reputação vai estar destruída antes mesmo de termos chance de explicar qualquer coisa. Então vamos dar a ela algo real para contar, disse Henrique se aproximando devagar. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de pararmos de negar o que está acontecendo entre nós. Rosa sabia que deveria recuar, que deveria ser sensata, que deveria pensar em Mateus, em Benedita, nas consequências. Mas quando Henrique estendeu a mão para ela, Rosa a segurou sem hesitar. Porque às vezes as melhores decisões são as que o coração toma antes da mente conseguir interferir. A bomba explodiu numa manhã de terça-feira, quando Rosa estava ajudando Benedita com os exercícios de fisioterapia. O telefone não parava de tocar, e quando Rosa finalmente atendeu, era a voz aflita de Mateus. Mãe, você viu o jornal de hoje? Que jornal, filho? O Diário da Cidade. Está na internet também. Mãe, tem uma matéria sobre a senhora e o senhor Henrique. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. O que diz a matéria? Mãe, é melhor a senhora vir para casa agora. Tem jornalistas na porta de casa. Jornalistas? Mateus, que história é essa? A ex-esposa dele deu uma entrevista. Disse que a senhora é amante dele há anos, que por isso ele a protegia no emprego, que agora ele está sustentando nossa família. Rosa se apoiou na parede, as pernas bambeando. Filho, nada disso é verdade. Você sabe que... Eu sei, mãe, mas as pessoas na rua estão olhando estranho. E no cursinho hoje, a voz de Mateus embargou. Os caras ficaram fazendo piadinhas dizendo que eu só estou lá porque minha mãe... Porque a senhora... Vou para casa agora. Rosa desligou o telefone e se virou para Benedita, que havia acompanhado toda a conversa com olhos preocupados. Mas... Filha? Muitos problemas, mãe. A ex-esposa do Henrique inventou mentiras sobre nós. Disse que somos amantes há anos. Mentiras? Rosa hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Benedita perceber a verdade nos olhos da filha. Rosa, você gosta de ler? Mãe, isso não importa agora. O que importa é que vão destruir nossa reputação, a vida do Mateus. Sim. Você gosta? Rosa se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas da mãe. Gosto, mãe, mas não posso. Olha o que já está acontecendo só porque ele nos ajudou. Benedita segurou o rosto da filha com as mãos trêmulas. Não deixa mal de destruir amor. Mas quando Rosa chegou em casa, viu que talvez já fosse tarde demais para salvar qualquer coisa. Havia 3 jornalistas na porta e os vizinhos estavam nas janelas observando o movimento. Mateus conseguiu levá-la para dentro pelos fundos. Mãe, é pior do que eu falei no telefone. Mateus mostrou o computador que Henrique havia dado para ele estudar. Na tela, a manchete gritava: Empresário sustenta a família da ex-funcionária. Romance ou chantagem? Rosa leu a matéria com o coração despedaçando a cada linha. Viviane havia dado uma entrevista detalhada, contando como Rosa seduzia Henrique, como usava a própria miséria para despertar a compaixão dele, como manipulava a situação para conseguir vantagens. Rosa sempre foi muito esperta, lia a declaração de Viviane. Ela sabia exatamente como tocar nos pontos fracos do Henrique. Primeiro foi a história da mãe doente, depois o filho que queria estudar. E o pior é que meu marido caiu direitinho na armação. A matéria continuava, com especulações sobre a origem do dinheiro que pagava a casa nova, o cursinho de Mateus, o tratamento de Benedita. Insinuava que Rosa tinha informações comprometedoras
sobre os negócios de Henrique e estava usando isso para chantageá-lo. Mãe, tem mais. Mateus mostrou as redes sociais. O nome de Rosa estava em todos os trending topics. Centenas de comentários, a maioria cruelmente misóginos, chamando-a de aproveitadora, gold digger, destruidora de lares. Essas mulheres pobres são todas iguais. Rosa leu um dos comentários. Usam a miséria para fisgar homem rico, nojo. Outro dizia, coitado do Henrique, caiu na lábia de uma faxineira esperta. Agora ela vai querer pensão para os filhos. E tinha pior. O filho dela só está no cursinho porque a mãe abriu as pernas para o patrão. Que exemplos, hein? Rosa fechou o computador, não aguentando ler mais. Mateus, não volta para o cursinho hoje. Mãe, não vou deixar esses babacas me intimidarem. Filho, por favor, só até isso passar. Nesse momento, o telefone tocou. Era Henrique. Rosa, você viu? Vi. Estou indo aí agora. Não, não vem. Só vai piorar. Rosa, não podemos deixar ela ganhar assim. Henrique, ela já ganhou. Rosa olhou pela janela e viu que agora tinha mais gente na rua. Olha o circo que virou aqui. Como vamos explicar para as pessoas que não é verdade se começamos a nos envolver mesmo? Porque o que aconteceu entre nós aconteceu depois, não antes. Viviane está inventando uma cronologia falsa. Isso não importa, Henrique. Para o público, tanto faz. Eles vão dizer que estamos tentando limpar nossa imagem. E você quer desistir de tudo? Da casa, do tratamento da sua mãe, dos estudos do Mateus? Rosa sentiu as lágrimas vindo. Não quero, mas não vejo outra saída. Se continuarmos aceitando sua ajuda, as pessoas vão dizer que confirma tudo o que Viviane falou. Rosa, escuta. Não, Henrique. Escuta você. A voz dela saiu mais firme que o esperado. Eu passei a vida inteira construindo uma reputação de mulher honesta e trabalhadora. Não vou deixar ninguém destruir isso, nem mesmo por amor. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Você disse amor. Disse. Mas às vezes, amor não é suficiente. Rosa, não faz isso. Não deixa a Viviane vencer. Ela já venceu, Henrique. A partir de hoje, vamos voltar a ser o que sempre fomos. Você do seu lado, eu do meu. Rosa desligou o telefone e se sentou no sofá, abraçando Mateus, e chorava, silenciosamente. Mãe, não é justo. A vida raramente é justa, filho. Mas a gente sempre encontra um jeito de seguir em frente. Lá fora, os jornalistas continuavam esperando. E Rosa sabia que quando abrisse a porta para enfrentá-los, estaria sozinha novamente. Exatamente como Viviane havia planejado. Mas o que Viviane não sabia é que Rosa havia aprendido algo importante nos últimos meses. Às vezes, a verdade demora para aparecer, mas quando aparece, ela é mais forte que qualquer mentira. E Rosa estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário. A reviravolta começou de forma inesperada, numa quinta-feira, quando Mateus chegou em casa correndo, os olhos brilhando de uma forma que Rosa não via há uma semana. Mãe! Mãe! Liga a TV agora! Mateus, que barulho é esse? Liga no canal de notícias, rápido! Rosa pegou o controle remoto com as mãos tremendo. Desde a matéria difamatória, ela evitava qualquer programa jornalístico, não suportando ver seu nome. Sendo arrastado na lama publicamente. Filho, eu não quero ver mais. Mãe, confia em mim. Liga. Na tela, Rosa reconheceu imediatamente o rosto. Dr. Cardoso, o empresário que havia participado do almoço sobre o projeto da Vila São Pedro. Ele estava sentado numa bancada de entrevistas, o semblante grave. Foi por isso que decidi quebrar o silêncio, ele estava dizendo. Não posso compactuar com as mentiras que estão sendo espalhadas sobre uma mulher inocente. O apresentador se inclinou para a frente interessado. Dr. Cardoso, o senhor está se referindo ao caso Rosa Mendes e Henrique Vasconcelos? Exatamente. Eu estava presente na casa dos Vasconcelos no dia em que Rosa foi demitida. Vi tudo o que aconteceu e posso garantir que as declarações de Viviane Vasconcelos são completamente falsas. Rosa se sentou na beirada do sofá, o coração batendo forte. O senhor poderia detalhar o que presenciou? Rosa Mendes era tratada como uma empregada qualquer por Viviane. Pior que qualquer empregada, na verdade.
Eu mesmo me senti desconfortável com a forma como aquela mulher a humilhava constantemente. E Henrique, ao contrário do que sua ex-esposa alega, raramente dirigia a palavra a Rosa. E sobre o relacionamento entre eles? Que relacionamento? Dr. Cardoso riu ironicamente. Rosa era praticamente invisível para Henrique naquela época. A mudança de comportamento dele só aconteceu recentemente, e posso afirmar que não teve nada a ver com envolvimento romântico. Como o senhor pode afirmar isso? Dr. Cardoso hesitou por um momento, depois continuou. Porque Henrique me procurou há 2 semanas para contar toda a verdade sobre o irmão dele, Eduardo, sobre como construiu o patrimônio da família. Ele estava destruído por dentro, tentando encontrar uma forma de se redimir. E Rosa foi apenas a pessoa certa, no momento certo, para ajudá-lo nesse processo. Rosa arregalou os olhos. Henrique havia contado a verdade para Dr. Cardoso também. O senhor está dizendo que há informações sobre a origem da fortuna dos Vasconcelos que não são do conhecimento público? Estou dizendo que Henrique Vasconcelos é um homem tentando corrigir erros do passado, não um homem sendo chantageado por uma faxineira, como sua ex-esposa quer fazer parecer. Mateus se virou para Rosa, os olhos brilhando. Mãe, o senhor Henrique deve ter pedido para ele falar. Antes que Rosa pudesse responder, o telefone tocou. Era Henrique. Rosa, você está vendo? Estou vendo. E isso é só o começo. Durante o resto da semana, uma sucessão de pessoas apareceu nos jornais e nas redes sociais defendendo Rosa. Vizinhos da Vila São Pedro contaram como ela sempre foi prestativa e honesta, como cuidava da mãe doente, como se sacrificava pelo futuro do filho. Seu João deu uma entrevista emocionante. Rosa é daquelas pessoas que dá a camisa do corpo para ajudar o próximo. Quando minha Kombi quebrou e eu não tinha dinheiro para consertar, foi ela que organizou uma vaquinha no bairro. Mulher de palavra, trabalhadora, nunca vi ela fazer nada de errado. Dona Maria, a vizinha que vendia bolos, disse: essa história de que Rosa é interesseira é a maior mentira que já ouvi. Quantas vezes ela chegou em casa morta de cansaço e ainda vinha me ajudar quando eu estava doente. E nunca aceitou nada em troca. O professor de Mateus no cursinho também se manifestou. Mateus é um dos alunos mais dedicados que já tive. É impossível que ele esteja ali por qualquer outro motivo que não seja puro mérito. E vocês precisam ver o orgulho nos olhos dele quando fala da mãe. Não existe amor fingido assim. Mas a mudança real na opinião pública veio quando uma emissora de TV conseguiu uma cópia da carta de Eduardo. Henrique havia autorizado a divulgação, e quando o conteúdo foi lido ao vivo, o Brasil inteiro se comoveu. Aprendi que riqueza verdadeira não tem nada a ver com o que você possui, mas com o bem que você faz. A frase se tornou viral nas redes sociais, e junto com ela, uma nova narrativa sobre Rosa. Não a mulher interesseira que se aproveitou de um homem rico, mas a pessoa honesta que ajudou um homem atormentado pela culpa a encontrar o caminho da redenção. Os comentários nas redes mudaram completamente. Gente, como a gente foi ingênua de acreditar na ex-esposa. É óbvio que ela estava com raiva da separação. Rosa parece ser exatamente o tipo de pessoa que conseguiria tocar o coração de alguém. E pelo jeito foi isso que salvou esse homem da culpa que ele carregava. Eu chorei lendo a carta do Eduardo. E chorei mais ainda, pensando em como Rosa deve ter sofrido com essas acusações falsas. Na sexta-feira, Viviane concedeu nova entrevista, tentando se defender, mas só conseguiu se prejudicar mais. Estava visivelmente nervosa, contradizia-se constantemente, e no final, deixou escapar sua verdadeira motivação. Eu só não aceito que uma faxineira tenha conseguido em 2 meses o que eu não consegui em 15 anos de casamento. Fazer Henrique se importar realmente com alguém. A frase foi o tiro de misericórdia na credibilidade de Viviane. Rosa estava no sofá, assistindo com Mateus e Benedita, quando ouviu essas palavras. Mãe, ela acabou de admitir que mentiu por ciúme, gritou Mateus. Se o me de amor ver da dei ro, disse Benedita, surpreendendo a todos com a frase quase completa. Rosa sorriu, sentindo um peso enorme saindo dos ombros. Depois de uma semana no inferno, finalmente podia respirar. O telefone tocou. Era Henrique. Rosa,
Acho que agora podemos ter essa conversa que ficou pendente. Que conversa? Sobre não deixar a maldade destruir o amor. Rosa olhou para Mateus, que fez sinal de positivo, e para Benedita, que sorriu. Está bem, Henrique. Vamos conversar. Porque às vezes a verdade demora para vir à tona, mas quando vem, ela é poderosa o suficiente para reconstruir tudo que a mentira destruiu. O encontro aconteceu no jardim da nova casa de Rosa, num domingo de manhã ensolarada. Henrique chegou trazendo flores, não rosas caras ou orquídeas exóticas, mas um buquê simples de margaridas brancas que havia comprado na feira. Para a senhora Benedita, disse ele, entregando as flores para a matriarca da família que estava sentada na cadeira de rodas embaixo da sombra da mangueira. Ob, ri, ga, da, hen, ri, que. Rosa notou que Benedita havia falado o nome dele completo pela primeira vez. Um sinal claro de que a desconfiança inicial havia se transformado em aceitação. Mateus estava no quintal também, fingindo estudar, mas obviamente curioso sobre a conversa que estava prestes a acontecer. Rosa sabia que o que fosse decidido ali afetaria toda a família. Rosa, primeiro eu quero pedir desculpas por tudo que você passou esta semana. Sei que foi culpa minha. Não foi culpa sua, Henrique. Foi culpa de quem inventou mentiras. Mas se eu não tivesse me apaixonado por você, Viviane nunca teria tido munição para atacar. Rosa sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele usava a palavra apaixonado. Henrique, deixa eu terminar. Ele se ajoelhou no chão ao lado da cadeira onde ela estava sentada. Rosa, esta semana me fez perceber que não consigo mais imaginar minha vida sem você. Sem sua honestidade, sem sua força, sem o jeito como você me faz querer ser um homem melhor a cada dia. Benedita e Mateus haviam parado de fingir que não estavam prestando atenção e agora observavam abertamente a cena. Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que as pessoas sempre vão comentar. Sei que não vai ser fácil. Henrique tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Mas, Rosa, você aceita se casar comigo? O mundo parou. Rosa olhou para a caixa, depois para o rosto de Henrique, depois para sua mãe e seu filho, que a observavam com expectativa. Henrique, você tem certeza do que está fazendo? Não é só gratidão ou culpa, ou... Rosa, se fosse só gratidão, eu não teria ficado acordado todas as noites desta semana pensando em como seria dormir ao seu lado para o resto da vida. Se fosse culpa, eu não sentiria vontade de rir quando você faz uma das suas piadas sem graça. Se fosse só agradecimento, eu não teria ciúme quando vi aquele jornalista te tratando com carinho demais na entrevista de quinta-feira. Rosa riu, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ciúme? Um ciúme terrível. Henrique abriu a caixa, revelando um anel de diamante delicado, bonito, mas não exagerado. Rosa, eu te amo, de verdade, e quero passar o resto da minha vida provando isso para você. E... eu... Hein? Gritou Mateus do outro lado do quintal. Ela vai aceitar ou não? Todos riram, quebrando a tensão do momento. Rosa olhou para Henrique ajoelhado na sua frente, pensando em tudo que haviam passado juntos. As humilhações, as descobertas, as mentiras, as verdades, a dor, a cura, e percebeu que não conseguia imaginar sua vida sem ele também. Henrique, eu aceito, mas com uma condição. Qualquer uma. A gente casa aqui no quintal com churrasco e cerveja gelada. Nada de festa chique em clube. Quero nossos vizinhos, seus funcionários, todo mundo junto. Quero mostrar para o mundo que o amor verdadeiro não precisa de luxo para ser bonito. Henrique se levantou e a beijou. Um beijo suave e cheio de promessas. O que você quiser, meu amor. Ai, sim, gritou Mateus correndo para abraçar os dois. Agora posso chamar você de padrasto? Se você quiser, riu Henrique. Benedita bateu palmas com dificuldade, mas com um sorriso radiante no rosto. Finalmente, Rosa, vai ser feliz. 3 meses depois, o casamento aconteceu exatamente como Rosa havia pedido. O quintal da casa estava decorado com luzes de festa junina e flores do jardim. As mesas eram de madeira emprestada dos vizinhos, e o churrasco estava sendo feito pelo próprio Henrique, que havia descoberto ter talento para a grelha.
Viviane não apareceu, obviamente. Ela havia se mudado para São Paulo depois que as investigações sobre suas declarações falsas resultaram em um processo por difamação. Dr. Cardoso, por outro lado, estava lá brindando com cerveja e contando histórias engraçadas. Mateus foi o padrinho de Rosa, elegante num terno simples que Henrique havia comprado para ele. E quando o juiz de paz perguntou se havia algum impedimento para o casamento, ele gritou: "Só se alguém tentar impedir que minha mãe seja feliz." Todos riram, e Rosa sentiu que seu coração poderia explodir de tanta alegria. Na hora das alianças, Henrique sussurrou no ouvido dela: "Rosa, obrigado por me salvar de mim mesmo. Obrigada por me mostrar que às vezes os finais felizes são reais." Quando se beijaram como marido e mulher, os convidados explodiram em aplausos. Benedita, que conseguia ficar em pé por períodos curtos agora, se levantou da cadeira de rodas para abraçar o casal. "Meus filhos", ela disse, as palavras saindo claras como há muito não conseguia. "Deus abençoe vocês." Naquela noite, Rosa dançou com o marido na cozinha de casa, ao som de um rádio velho, e pensou em como a vida havia uma forma misteriosa de transformar as piores situações nas melhores histórias. E quando Henrique a segurou nos braços e disse que a amava, Rosa soube que todas as lágrimas, todas as humilhações, todos os momentos de desespero haviam valido a pena para chegar até ali. Porque o amor verdadeiro não é aquele que evita as tempestades, é aquele que permanece forte quando elas passam. 2 anos depois, Rosa estava parada na varanda da casa que agora era verdadeiramente sua, observando o movimento na rua. Não era mais a casa alugada do bairro de classe média. Henrique havia comprado uma propriedade ainda maior, com espaço suficiente para abrigar não apenas a família, mas também os projetos sociais que haviam criado juntos. O Instituto Eduardo Vasconcelos ocupava 3 salas nos fundos da casa, onde funcionava um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. Rosa coordenava o projeto, usando tudo o que havia aprendido sobre administração trabalhando na empresa de Henrique. "Mãe!" A voz de Mateus chegou do quintal. "A senhora precisa ver isso?" Rosa desceu as escadas e encontrou o filho segurando uma carta, os olhos brilhando de alegria. "O que foi, filho?" Passei na USP, direito." Rosa sentiu as pernas bambas. Pegou a carta e releu mais uma vez para ter certeza de que não estava sonhando. "Mateus, meu filho." Ela o abraçou forte. "Eu sabia que você conseguiria." Henrique apareceu na porta da cozinha sorrindo. Escutei o grito. "Chegaram as respostas da universidade?" "Henrique, ele passou. Mateus passou na USP." Henrique abraçou os dois, e Rosa sentiu aquela sensação familiar de família completa, de sonho realizado. "Vou chamar a vovó", disse Mateus correndo para o quarto onde Benedita descansava. A recuperação de Benedita havia sido surpreendente. Com os cuidados médicos adequados, fisioterapia regular e principalmente a tranquilidade de saber que a família estava segura, ela havia recuperado grande parte da mobilidade e da fala. Ainda usava bengala para andar e falava um pouco devagar, mas sua mente estava lúcida e seu coração cheio de gratidão. Vovó, passei na universidade." "Mateus!" A voz de Benedita veio do quarto, clara e emocionada. "Meu neto doutor." Rosa sorriu. Benedita havia recuperado completamente a capacidade de falar, e agora era impossível fazê-la parar. Ela contava para qualquer visita como o neto ia ser advogado, como a filha havia casado com um homem bom, como Deus havia transformado suas vidas. Naquela tarde, enquanto comemoravam a aprovação de Mateus com um almoço especial, Rosa repensou em tudo o que havia acontecido. A antiga mansão dos Vasconcelos havia sido vendida. Henrique não conseguia mais viver naquele lugar cheio de memórias ruins. Com o dinheiro da venda, eles haviam comprado a casa atual e investido o resto no instituto e em outros projetos sociais. A empresa de Henrique havia se transformado completamente. Agora, ela se especializava em habitação popular e projetos de urbanização sustentável. Henrique havia perdido alguns clientes milionários no processo, mas ganhado algo muito mais valioso: a capacidade de se olhar no espelho com orgulho.
Rosa, tem uma coisa que quero te mostrar, disse Henrique depois do almoço, levando-a até o escritório que ele mantinha em casa. Na parede, ao lado da foto amarelada dele com Eduardo, agora havia outra foto. Rosa, Henrique, Mateus e Benedita no dia do casamento, todos sorrindo sob a mangueira do quintal. Fica perfeito aqui, disse Rosa. Agora tenho duas famílias na parede. A que perdi e a que encontrei. Rosa segurou a mão do marido. Mesmo depois de 2 anos, ainda se surpreendia com a facilidade com que conseguiam conversar, com como se completavam, com como o amor entre eles crescia a cada dia. Henrique, você acha que Eduardo aprovaria o que fizemos? Tenho certeza que sim. Na verdade, às vezes sinto como se ele estivesse aqui vendo tudo, como se a carta que deixou não fosse só uma despedida, mas um mapa para eu encontrar o caminho certo. Naquele momento, Mateus apareceu na porta do escritório. Padrasto, posso falar com o senhor? Claro. E para de me chamar de senhor, Mateus. Você vai ser meu colega de profissão logo, logo. Mateus riu. Desde que havia passado no vestibular, sua confiança havia crescido ainda mais. É sobre isso que quero falar. Quando eu me formar, quero trabalhar aqui no instituto. Quero ser o advogado das pessoas que mais precisam, igual vocês estão fazendo agora. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Filho, tem certeza? Você pode trabalhar em qualquer lugar, ganhar muito dinheiro. Mãe, o Henrique me ensinou que dinheiro não é tudo, e a senhora me ensinou que ajudar os outros é o que dá sentido para a vida. Por que eu mudaria isso agora? Henrique colocou a mão no ombro de Mateus. Seria uma honra ter você na equipe, filho. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Rosa e Henrique ficaram sentados na varanda, observando as estrelas. Rosa, você já pensou que talvez a gente tenha se conhecido exatamente no momento certo? Se tivesse sido antes, eu não estaria pronto para amar de verdade. Se fosse depois, talvez você já tivesse desistido de acreditar que as pessoas podem mudar. Acho que foi Eduardo que nos juntou, disse Rosa, encostando a cabeça no ombro do marido. Aquela carta não chegou até você por acaso. Talvez você esteja certa. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? O quê? É que nossa história ainda está sendo escrita. Mateus vai ser advogado. Sua mãe está cada dia mais forte. O instituto está ajudando centenas de famílias. E nós ainda temos décadas pela frente para fazer mais coisas boas juntos. Rosa sorriu, observando as luzes da cidade ao longe. Algumas delas eram casas humildes como a que ela havia deixado para trás. Outras eram mansões como a que ela havia limado por anos. Mas todas abrigavam histórias, sonhos, pessoas tentando encontrar seu lugar no mundo. Henrique, promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que nunca vamos esquecer de onde viemos, que sempre vamos lembrar que o que temos hoje é para ser dividido com quem precisa. Prometo. E você promete que nunca vai parar de me lembrar de quem eu realmente quero ser? Prometo. Eles ficaram ali em silêncio, de mãos dadas, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que nascia não da necessidade, mas da escolha. Não da carência, mas da abundância. Não do medo, mas da coragem de acreditar que, às vezes, as melhores histórias começam quando achamos que tudo está perdido. E que o final feliz não é um lugar onde chegamos, mas uma decisão que tomamos todos os dias. A decisão de ser feliz, de fazer o bem, de amar de verdade. Porque no final das contas, essa é a única riqueza que realmente importa. E agora me diz, qual parte dessa história mais te tocou? O que você pensa sobre como o amor verdadeiro pode transformar vidas? Escreve aí nos comentários e se inscreve para não perder as próximas histórias.